E ô pessoal, então estamos aqui de novo, né, dando sequência. Hoje, né, a gente vai começar a investigar um pouco mais sobre a associação desses resistores aqui. A gente chegou a ver mais ou menos o que fazia, né, esse componente eletrônico, e ele tinha a função de limitar a corrente que estava passando em algum local. Enfim, só que é possível que ocorra algum problema. Por exemplo, no sentido... O que eu quero dizer? Imagina que eu tenho uma situação onde eu tenho um resistor muito fraquinho, né? Eu tenho um resistor fraco, só que eu preciso que ele fique mais forte, tá? Eu preciso de alguma forma combinar esses resistores para que eu consiga entregar uma determinada corrente em um determinado ponto de um circuito simples que eu quero. Então a ideia aqui é: como é que se dá essa combinação de resistores? Como é que funciona isso? Se eu precisar combinar eles, isso pode ser feito? Como que isso vai funcionar? Então, essa é a minha ideia aqui, principal, tá bom? Então, vamos lá. Se você parar para pensar, quando a gente está tentando combinar elementos, né, eu trouxe aqui um exemplo, que é o seguinte: imagina que você quer puxar um carro. Você tem duas formas de você tentar combinar duas pessoas puxando um carro ou puxando algum objeto. Ou você combina as duas pessoas puxando juntas, né? Uma em sequência da outra, do jeito que está aqui, mais ou menos. Ou você combina elas puxando cada uma em um ponto individual. Então aqui é como se fosse um cabo de guerra, né? E aqui é as duas pessoas separadas puxando. Então, tecnicamente, se a gente parar para pensar e restringir, a gente, na realidade, sempre tem só essas duas opções de combinar dois elementos diferentes. Aqui é uma pessoa 1, pessoa 2. Então, a ideia é: ou eu pego e coloco eles lado a lado, ou eu coloco eles em sequência. Sei lá, você quer fazer uma parede com dois materiais diferentes, uma porta. Deixa eu desenhar aqui uma porta, que foi um bom exemplo que eu dei, né? Se você tem uma porta aqui, uma porta, e você precisa, ou um buraco numa parede, você precisa preencher com material A e material B. Vou botar assim, gradezinho. Beleza? Então, se você precisa preencher essa porta, você pode, com os dois materiais, e usando os dois materiais, você pode, ou você vai fazer alguma coisa do tipo, em alguns pontos você só vai colocar esse material A aqui, e depois só o B, ou você vai colocar um por cima do outro. Outra opção é fazer isso. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que ou você vai combiná-los individualmente, separadamente, tá? E aí a gente vai chamar esse tipo de combinação de uma combinação em paralelo, ver que eles estão lado a lado, cada um é paralelo ao outro, ou você vai colocar eles em sequência. E aí a gente vai chamar de série. Então é isso que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer hoje é investigar mais ou menos como que fica ou como que funciona a combinação desses resistores quando eles estão associados em série, tipo em cabo de guerra. Sacou? Então vamos lá para o Tinkercad. Então vocês podem ver aqui o que eu fiz. Eu fiz um esquema de circuito, coloquei 2 amperímetros, e a primeira coisa que eu queria fazer antes de rodar a simulação se vocês repararam, tem um amperímetro antes aqui desenhado e um amperímetro depois, tá bom? Depois de passar para o circuito. Então, tentem fazer a sua previsão, tá? Eu quero que vocês me digam o que vocês acham. Que o leitor de corrente ele vai acusar maior ou menor do que o que está embaixo, depois de ter passado por todo mundo aqui. Então, assim, pausa o vídeo, pensa, porque eu vou ligar a simulação. Eu calibrei aqui a fonte para 3 volts. E aí a gente vai ligar a simulação aqui. Então vocês estão vendo aí o resultado. Eu tenho 3 resistores aqui, tá? Um é de 10 ohms, 20 ohms, cadê? 20 e 30 ohms. Tranquilo. E a gente está tendo leituras de corrente. O que é importante notar aqui? Vamos lá. Primeiro, a corrente que entra é igual à corrente que sai. Faz sentido? Tem que fazer. Por quê? Porque corrente é só
o número de elétrons que estão passando. Eles não são destruídos, eles não são consumidos pelos resistores. Eles perdem energia nos resistores, então é diferente. Pensa que é uma entrada de shopping, pessoas estão entrando nesse shopping. Todo mundo que entra no shopping tem que sair do shopping, tá? Elas saem mais pobre. É justamente o que está acontecendo aqui. A analogia funciona bem, tá? Imagina que a fonte aqui, ó, do jeito que ela está aqui, ela está lendo quanto de tensão eu estou fornecendo, 3 volts. Opa, mania de apontar aqui. 3 volts. E eu estou tendo essa leitura de corrente. É o que está saindo da fonte. Normal, é o que está chegando no primeiro leitor e o que está saindo lá depois no final. Tinha que ser assim. Beleza? Agora o que eu quero saber é como é que vai ficar a distribuição de energia. Ou como é que vai ficar essa distribuição de tensão. Porque eu estou dando 3 volts. Então pensa na analogia. É como se eu tivesse dando para cada pessoa R$300 aqui. No final da corrida, ela vai gastar os R$300. Só que eu vou deixar em cada um desses resistores que estão aqui um pouco do dinheiro. E eu quero saber quanto dinheiro, né? Quantos dos R$300 vão ficar no resistor 1, no resistor e no resistor 3. Tá bom? Vamos lá. Beleza, então. Eu estou aqui agora com o esquema do circuito agora desenhado, daquela forma que a gente sabe, e com as representações. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma certa fonte e ela está fornecendo uma certa quantidade de energia para toda essa galera aí. Os elétrons estão chegando e recebendo essa energia, eles têm que passar gastando toda essa energia. Então, eu vou redesenhar isso aqui embaixo para vocês entenderem as informações que a gente tem até agora. Então, imagina que eu desconectei ali e fiquei só com essa parte aqui do circuito. R1. Deixa eu aproximar um pouco mais. R2 e R3. Beleza? Eu só fiz isso. Só peguei aquele circuito e despluguei. Eu sei que do ponto A, eu vou botar aqui, ó, do ponto A ao ponto B, a galera, ou a tensão, é aquela tensão que a gente viu, né? Se você lembrar, o valor era 3 volts, mas, por exemplo, a gente pode colocar aqui que o que está acontecendo do A para o ponto B é aquela diferença da fonte. Então, nesse ponto aqui, a gente tem a fonte, a quantidade que esses elétrons do ponto A até o ponto B, os elétrons receberam, então, aquela voltagem da fonte. Eu vou escrever só fonte, para você pegar a ideia. Faz isso não. Fonte. Peixe. Beleza. Só que esses elétrons, como eu falei, a gente sabe que eles vão gastar essa energia que receberam da fonte em cada um desses resistores. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar, e aí é bom, fonte ou o dinheiro, mas enfim, eles vão perdendo aquela energia que foi gasta. O gasto no 1, vamos pensar assim, gasto no 1 menos o que gastou no 2 menos o que gastou no 3. Tá? Então, é isso que acontece. Os elétrons recebem uma quantidade de energia e vão gastando no 1, do 2, do 3. Se eu somar essas duas coisas, tem que dar zero. Por quê? Era aquela ideia da diferença de potencial. Se eu estou dizendo que de A até B tem, 120 volts, não importa o valor, mas se eu disser 120 volts, tem que pensar que é como se eles tivessem recebido R$120. Então, eles gastam tudo isso e chegam lá no final com quanto? Zero. Então, se eu pegar 120 e tirar quanto que eu gastei em cada uma das lojas, tem que dar zero, porque eu vou gastar tudo. Eu tenho que terminar o meu passeio aqui nas lojas com zero de dinheiro. Sacou? Agora, vamos colocar aqui os valores corretamente. A gente tem fonte. Então, eu vou botar só a V da fonte. A tensão que a fonte tem. Agora, quanto que eu gasto no resistor 1? Eu não sei. Mas eu lembro que eu tenho a lei de Ohm. Se eu souber quanto de corrente está passando no resistor 1, eu posso escrever isso aqui. Ó. Eu vou ter o gasto no 1, vai ser o R1, vezes a corrente que passou em 1.
Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Escrever em vermelho, menos, menos, menos. E vou escrever aqui. R1 vezes I1. Porque isso aqui é a tensão que foi gasta ou foi deixada ali no resistor 1. Então, eu estou usando só a lei de Ohm. É só isso. Então, eu posso mudar aqui para roxinho para você entender melhor. Qual vai ser a tensão no resistor 2? R2 vezes a corrente que passou pelo I2. Qual vai ser no R3? R3 vezes I3. Não tem muito mistério. Agora, o bacana é a gente lembrar do experimento ali que a gente ligou. Olha só, por estar em série e os elétrons não serem destruídos, a gente sabe que tudo que passa por aqui, de corrente elétrica, tem que passar pelo 1, pelo 2, pelo 3. Em outras palavras, a gente pode vir aqui, ó, tá vendo onde tem I1, I2 e 3? A gente pode dizer que tudo é a corrente total. Então, é a mesma que passou pelo 1, que é a mesma que passou pelo 2 e que é a mesma que passou pelo 3, pessoal. Se eu substituir isso, fica assim, ó. V na fonte, menos. Ok, R1. Deixa eu escrever de preto. IT, menos IT, menos IT. Aí eu venho colocando o R. R2 e o R3 finalmente. E isso tudo tem que dar zero. Agora, matematicamente, eu percebo que o IT multiplicou todos os R's, né? Então eu faço isso aqui, ó. Eu ponho em evidência. Na verdade, vou pôr em evidência. V da fonte vai ficar menos tudo isso aqui multiplicado por IT. Então, eu botei o menos aqui fora, tá? Então, fica R1 mais R2 mais R3. Então, já começa a aparecer algo interessante, olha só. Naquele circuito com 3 resistores, a gente pode dizer que apareceu isso aqui, ó. Vamos passar esse cara para o outro lado da equação. Vai ficar V na fonte é igual a soma de todos os R's. R1, todas as resistências, vezes a corrente total. Então, eu meio que volto a ter uma espécie de lei de Ohm. Vê só. Só que agora, a resistência é uma resistência parrudona, que a gente chama de resistência equivalente, vezes uma corrente total. Quem é essa resistência equivalente? É justamente a soma dos 3 resistores. Então, o que eu estou vendo? Que quando eu combino resistores em série, é quase ou é como se eu estivesse somando mesmo. Eu vou somar os valores de resistência. Sacaram a ideia? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos pegar essa informação e ver se a gente consegue determinar o comportamento do nosso circuito. Opa! Então, vamos lá. Os nossos resistores são 10, 20, 30, certo? Então, está aqui. 10, 20, 30 e a nossa fonte é de 3 volts. Então, isso aqui é como se fosse, o que a gente aprendeu? Que isso aqui é como se fosse um único circuito, né? Que tem uma única fonte e um único resistorzão. Grandão, sacou? Qual o valor desse resistorzão? Então, vamos ver. 10 mais 20 mais 30. É só somar. Como está em série, é só somar. Então, 10 mais 20, 30. 30 mais 30, 60. Então, essa resistência é 60 ohms. Ok. Agora, o que eu faço? Bom, eu posso perguntar qual é a leitura no amperímetro aqui. Agora a gente sabe, né? Estou querendo saber a corrente. Só preciso saber a tensão na fonte e aplicar a lei de Ohm. V
é igual a R vezes Z. Quem é a tensão na fonte? Bom, 3 volts. Qual é a resistência? 60. Qual é a corrente? I é igual a 3 sobre 60. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 20, se a gente simplificar por 3. Ai, a caneta hoje está ruim. 1 sobre 20, que é a mesma coisa que 0,5. Sacou? Então a ideia 0,5 ampere. Bom, isso confirma com aquela leitura que a gente estava tendo aqui, ó. Repara só. Ah, mas não tá. Tá sim, ó. I é igual a 0,05 ampere. Então a gente anda 3 casas. 1, 2, 3. Isso aqui é a mesma coisa que 50 vezes 10 a menos 3 vezes ampere. E esse 10 a menos 3 a gente sabe que transforma ele em milli. Então fica 50 miliampere. A caneta hoje está bem estranha, está bem lenta. Mas enfim, conseguem ver? Eu consigo agora fazer essa resistência equivalente e é a partir dela que eu consigo prever qual vai ser o comportamento do meu circuito. Então a ideia é, toda vez que eu tiver resistências em série, eu posso combiná-las apenas somando. É só somar o valor. E aí eu posso ter uma leitura ou entender ali o que aconteceu. Professor, e como é que vai ficar o gasto de energia em cada um dos resistores? Como eu falei, existem 3 volts, eles estão recebendo mais ou menos 3 reais. Como é que vai ficar a energia em cada um deles? Então vamos olhar aqui. A gente calculou quanto? 0, vamos usar o sistema internacional, 0,05 ampere de corrente. Vai passar por todos, não é? Então eu posso aplicar a lei de Ohm individual em cada um. V igual a R1 vezes I1. Só que o I1 é aquele I do amperímetro. Por quê? Porque é o mesmo que passa em todo mundo. Então, ó, fica assim. V1 é igual a 10 vezes 0,05. Isso vezes 10 dá 0,5. Tranquilos? Então, achei a energia gasta no 1, 0,5. A energia gasta no 2 vai ser quanto? A gente pode pegar aqui, ó, 20 V2. 20 vezes 0,05. Bom, 20 é o dobro, né? Então eu só preciso dobrar. Isso aqui é o dobro disso, então isso aqui é 1. E isso aqui, o triplo disso é 1,5. Vamos usar a lógica, né? Mas se quiser conferir, confere aí. Então, repara só, olha. Nós, primeiro, transformamos em um único resistor, descobrimos qual é a corrente total que vai passar. Agora que a gente sabe que é a mesma que passa em todo mundo, eu só preciso fazer isso individualmente. O curioso aqui, que eu acho importante você entender, é aquela questão de receber aquele tanto de energia e ser exatamente aquele tanto que eu vou gastar. Repara só, eu tinha 3 volts aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui para a gente ver que está certo. E aqui também, para a gente ver. Bom, foram esses valores que a gente calculou. Repara só, a gente tinha 3 volts desse ponto A até o ponto B. Olha quanto que cada resistor está dissipando. 0,5, 1, 1,5. Soma 0,5 com 1,5, 2. Com mais 1, 3. Então, é isso. Basicamente é isso. Pensar dessa forma da ideia do gasto, né, como se fosse dinheiro mesmo que é fornecido para a quantidade de elétrons, ajuda bastante você entender essa parte. Então também ajuda você a verificar se você fez alguma conta certa ou errada. Por quê? Porque no final das contas, do ponto A até o ponto B, você sabe que tem que ter sido gastos aí 3 volts. Então a soma tem que dar certinho. Tranquilos até aí? Então,
Acho que essa era a ideia da resistência em série. Então, só para pegar a ideia, em série a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer, quando a associação for em série, existe uma resistência equivalente, que é a soma dos resistores em série. Então, calma aí. Mais R2, mais... a gente pode botar R3, 3 pontinhos, e Rn, que é para dizer enquanto tiver resistor em série, você pode ir somando eles e formar uma única resistência parrudona. Sacou? Então, na próxima aula, a gente vai ver como é que se dá a resistência em paralelo. Tá? Então, essa era a ideia aqui que eu queria pegar. E eu queria fazer uma correção. Eu lembro que no último vídeo eu falei o seguinte. Olha, o Tinkercad ele não está considerando que esses leitores são reais. Na verdade, quem não era ideal, né? Quem estava interferindo com as medidas, vocês estão vendo que está dando certinho agora, né? Não era o medidor, não. Era a bateria. Eu esqueci que a bateria ela tem uma resistência interna própria e é ela que estava interferindo um pouquinho na leitura. Por isso estava dando uma leitura, um errinho. Então, se quiser, era isso que eu tinha para falar. Beleza? Então, depois a gente faz uma série de vídeos só com exercícios. É isso. Fui.